chamo Padre Juliano Dutra, sou padre palotino. Já são 12 anos da minha ordenação sacerdotal, fui ordenado em 2008 e desses 12 anos, metade deles eu trabalhei na missão nossa que temos em Moçambique, África, né? Trabalho pastoral com aquele povo, com aquela gente, um trabalho e uma experiência muito boa, muito bonita, ao menos que marcou para mim a minha vida, né, até esse momento. E os últimos anos depois fui convidado pelo Conselho Provincial para fazer um outro percurso, tomar uma outra iniciativa, ajudando também a nossa província na parte acadêmica. Então estive alguns anos, propriamente 4 anos em Roma, fazendo meus estudos, aprofundando em História da Igreja, na Universidade Gregoriana, e agora, esses 2 últimos anos, trabalhando aqui em Santa Maria, na nossa faculdade, ensinando História da Igreja. A experiência de estudar História da Igreja e de ensinar História da Igreja é uma coisa muito interessante. A gente entra em contato, diríamos assim, com os nossos antepassados, né? De alguma maneira, né? Certamente não fisicamente, né, porque já estão mortos, mas o trabalho do historiador de alguma maneira é mexer e trabalhar e lidar com os mortos, né, porque de alguma maneira ele trabalha com aquilo que eles deixaram, né, com os traços deles que chegaram até nós. Então é um trabalho bem interessante, né. A gente, como historiador da Igreja, a gente tem um trabalho, um objeto bastante específico, né, que é a Igreja na sua história. O que diferencia um historiador comum de um historiador da Igreja, segundo a minha concepção, provavelmente é pelo próprio objeto, né? A gente faz história somente com um objeto particular que é a Igreja. A Igreja com seus personagens, com seus eventos, enfim. Então lá na nossa formação tivemos algumas formações bastante específicas para saber trabalhar com esses documentos antigos, né, como paleografia, como diplomática, né, estudar um pouco esses diplomas, essas bulas medievais que os papas emitiam. Então a gente tem uma formação um pouco particular para, de fato, trabalhar com esses documentos que são próprios da Igreja, né? Mas o método de estudo é como um outro historiador que tem um outro objeto, né? Um método crítico que procura compreender o documento na sua época, na sua particularidade. Então, é um pouco este o meu trabalho nesse momento, né? Mexer com esses documentos, mexer com esses mortos, diríamos assim, né? Ou com os traços desses mortos que chegaram até nós. Trabalho, então, ensinando na nossa faculdade e também, ao mesmo tempo desse trabalho de professor, ajuda um pouco na parte administrativa da faculdade, né, com a vice-direção e também com a coordenação do curso de teologia. São trabalhos desafiadores, né? Vivemos um tempo muito desafiador para a educação, mas também muito bonito, né? Acho que o apostolado na educação ele é ainda relevante no nosso mundo, né? No nosso tempo. Sobretudo se nós quisermos, como cristãos, também ter uma palavra para esta realidade da educação, para estes jovens que talvez não estejam nas nossas igrejas, mas estão nas nossas escolas. Um pouco isso, né? Muito obrigado.